Meus irmãos, paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Livro do profeta Jonas, capítulo de número 1. Eu louvo e engrandeço o nome do Senhor por essa rica e preciosa oportunidade. O salmista diz assim: assim como a corça, ela anseia por águas, assim eu tenho sede de ti, assim eu tenho sede de estar na presença do meu Senhor, e meu coração está transbordante por poder, mais uma vez, anunciar a palavra de Deus. O salmista também diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você está alegre por estar nesse ambiente? Você está alegre por estar adorando, engrandecendo e bendizendo o nome do Senhor? Aleluia. Todos encontraram? O texto diz assim, minha tradução pode estar um pouco diferente, mas o significado vai ser o mesmo da palavra, tá? O texto diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-se e vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamaram cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio, para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio, e ali havia-se deitado e dormia profundamente. Vai lá no verso 10, versículo de número 10. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: o que é isso que você fez? Porque aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado. Se assente. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero pregar nessa noite uma mensagem que o Senhor me confiou. E o tema que o Senhor me confiou é Jonas, um missionário na rota da fuga. Para isso, a gente precisa discorrer a palavra de Deus, entender algumas situações. Jonas, ele é um dos 12 profetas menores que Deus levantou para profetizar. Agora, quando eu começo a olhar para esse texto, a pergunta que me vem é: quem era Jonas? Quando eu começo a ler a Bíblia Sagrada, eu olho para o texto sagrado, vou ler lá em 2 Reis, capítulo de número 14 e o versículo de número 25, que é o texto do Antigo Testamento que faz menção ao profeta. O texto diz assim, que Jonas
ele foi levantado para profetizar. Só que antes de Jonas ele ser levantado como profeta, o texto diz claramente que Jonas, ele era servo. Jonas, antes de ser profeta, ele era servo. E aí no capítulo de número 14 de 2 Reis, vai estar lá, claro no texto, Jonas, servo. Quando eu começo a discorrer Jonas, nos seus 4 capítulos, capítulo de número 3, vai apresentar Jonas agora como um missionário, capítulo 1 como profeta. Então vamos lá. Primeiro, ele é servo. Deus tem uma chamada na vida dele que vai transformar ele num profeta, vai levar ele ao ministério profético. Depois Deus vai levar ele a fazer missões. Jonas, ele é do Antigo Testamento o primeiro missionário transcultural. E o livro de Jonas é o maior livro missionário do Antigo Testamento. Mas, presbítero Alberto, o que você quer me dizer com isso? Que para eu atender a um chamado que o Senhor tem, todo mundo aqui tem chamado? Todo mundo aqui tem um chamado da parte de Deus? Pelo menos um chamado você tem. Qual que é esse chamado? O chamado para ser salvo. Então permanece firme, persevera, porque ele já está à porta. Mas até eu chegar onde Deus quer que eu chegue, há uma trajetória, há uma caminhada. Observe que ele era servo, depois se tornou profeta, depois se tornou um missionário. O que eu quero dizer com isso? Que o ministério, ele é progressivo. Talvez quando você começou a caminhar com Deus, Deus levantou alguém para falar com você e falou assim: ó, você vai ser pastor, vai cuidar de ovelhas. Olha, você vai ser missionário. Olha, você vai ser um evangelista. Mas entenda uma coisa nessa noite: a carreira que eu tenho que caminhar com o Senhor, o ministério, ele é progressivo. As coisas vão acontecer sucessivamente para se enquadrar na forma que Deus quer trabalhar na minha vida e na sua vida. Então fique tranquilo, fique tranquilo. Ah, mas presbítero Alberto, Deus falou que eu ia ser um evangelista e eu ainda sou cooperador. Risque essa palavra ainda da sua vida. Por enquanto, ele tem um momento certo, ele tem o tempo certo. E se ele te prometeu, se é chamado, se é ministério que você tem, ele é fiel para cumprir na minha vida e na sua vida. Não tente cortar, fazer atalho, não tente pegar um caminho mais curto. Está doendo, está chorando, está sofrendo. Você vai se renovar, é trabalhando, é buscando a presença do Senhor. Aleluia. Jonas, quando Deus tem um chamado na vida dele, ele vai profetizar no templo de Jeroboão II. E esse rei, Deus abençoe, esse rei foi rei do lado norte, quando houve as divisões, 10 tribos do lado sul, 2 tribos do lado norte, 10 tribos do lado sul, 2 tribos do lado norte. Então ele foi rei do lado norte, capital em Samaria. Ele reinou ali 41 anos, estendeu os limites do seu reino, ampliou os horizontes, ele igualou os tempos áureos de Davi. Então, ele ali, Jeroboão,
ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Mas o profeta Jonas, ele vai profetizar nesse tempo. E quando ele vai profetizar nesse tempo, ele ali é convidado pelo Senhor para profetizar para a cidade, a grande cidade de Nínive. Grande cidade de Nínive. Nínive, ela é capital da Assíria. A Síria, um dos maiores poderes de exércitos grandioso do tempo antigo, um grande império. O Império Assírio foi um dos mais cruéis, um dos mais brutais, um dos mais violentos impérios, o Império Assírio. O Império Assírio, ele decapitava pessoas. O Império Assírio, ele arrancava mãos, arrancava pés, decapitava pessoas, como eu disse. Jovens, eles eram queimados na cidade. Cabeças de pessoas eram colocadas numa pirâmide na porta da cidade. Então era um império muito brutal, cruel. Foi dos assírios que surgiu o empalamento. O que é o empalamento? Empalação. A empalação é pegar uma pessoa, pegar um tronco de madeira, afiar e vazar a pessoa de um lado para o outro. Daí o outro exército, o exército romano, aperfeiçoou, e foi daí que surgiu a crucificação. Então Jonas, ele é convidado por Deus a profetizar para esse povo, a profetizar para um povo idólatra, um povo que adora a deusa Ishtar. Essa deusa, ela é a deusa do amor e a deusa da guerra. Nínive, ela foi edificada por Herodes. Nínive, ela é comparada a Sodoma e Gomorra dos tempos de Nínive. É comparada a Sodoma e Gomorra pelos seus pecados. Agora, Jonas, ele é convidado por Deus para profetizar. Ele é comissionado para profetizar, não a favor a essa cidade. Ele é comissionado por Deus para profetizar contra essa cidade. Supostamente, o que eu disse? Supostamente essa cidade, o grande império assírio, alguns escritores vão dizer que supostamente o império assírio, quem assassinou o pai de Jonas. Agora a nossa Bíblia vai dizer assim, que Deus vai falar para ele assim, ó: levanta-se e profetiza, levanta-se e vá à grande cidade de Nínive. Levanta-se e vai à grande cidade e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu à minha presença. Por quê? Porque é assim, conforme o pecado vai entrando, o pecado vai subindo às narinas de Deus, e o pecado, ele chega como odor às narinas de Deus. E Deus, ele tem um cálice. Quem lembra de Jesus orando no Getsêmani, ele disse assim: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, porque o cálice da humanidade já transbordou, de tanto pecado já transbordou. Agora precisa
de alguém, naquele caso foi Jesus, para fazer apaziguar, para com seu sacrifício na cruz do Calvário, apaziguar a ira de Deus. Só que aqui Deus está dizendo: vai lá e prega contra eles, porque o pecado, o cheiro do pecado já subiu com odor às minhas narinas. Prega para eles e diz para eles que eles podem até ser um exército brutal, eles podem até ser um exército cruel, mas eu sou o Deus dos exércitos. Em 40 dias eu irei destruir a Nínive, a grande cidade de Nínive será destruída. Agora Jonas, a gente fala, o profeta fugiu, o profeta correu, o profeta fugiu. E eu quero pegar nessa temática aqui, porque tem algo acontecendo com Jonas. Jonas não tem medo que Nínive, que a Síria é um exército brutal, cruel e violento. Ele não tem medo nenhum dos ninivitas, ele não tem medo nenhum de pregar contra aquela nação. O que ele tem, o que está ocorrendo com Jonas é algo interno, não é algo externo. O problema de Jonas é por dentro, o problema de Jonas não é por fora. E pior do que as guerras externas são as guerras internas que eu e você, nós iremos enfrentar. É difícil passar por guerras internas. Por quê? Porque o nome Jonas significa pomba. O nome Jonas significa pomba. E quando eu lembro de pomba, eu lembro de passividade. Quando eu lembro de pomba, eu lembro de paz. Salmos 55 e verso 4 diz assim: o meu coração está dolorido dentro de mim, e temores de morte sobre mim caíram. Temor e tremor me sobrevêm, e o horror me cobriu. Pelo que disse: quem me dera se eu tivesse asas como de pomba, eu voaria e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto. Apressar-se-me-ia a escapar da fúria do vento e da tempestade. Isaías capítulo 59, versículo 11 diz assim: todos nós bramamos como urso, e continuamente gememos como pomba. Ou seja, a pomba, ela é agora um símbolo de paz. Só que Jonas, ele está magoado. Jonas, ele está em conflito consigo mesmo. Jonas, ele está triste. Ele vai ter que pregar para alguém que outrora magoou o seu coração. Jonas, ele vai pregar para alguém que é perverso. Jonas não saiu do Hermelino para pregar lá em Alphaville, não, irmão. Jonas não pegou, meu Deus do céu, para sair daqui, para ir lá pregar lá no Morumbi, não, irmão. Mas agora Jonas, ele vai pregar para um povo que supostamente magoou o seu coração, e a ferida foi tão grande porque foi a perda do seu pai. Então agora Jonas, que tem no seu significado a pomba, ele está em conflito. Está em conflito, número 1, com Deus. Número 2, consigo mesmo. E número 3, ele está em conflito com os ninivitas. Observe que aquele que tem o nome de paz não é mais aquele que vai levar o nome de paz. Observe que agora ele está em descompasso com o seu próprio nome. Por quê? Porque tem um sentimento de mágoa, tem um sentimento de tristeza, tem algo dentro dele que faz com que agora ele não vá cumprir o chamado do Senhor. E o que ele tem a fazer, o que ele vai pensar,
O que ele vai fazer? Deus falou para ele, ó, levanta-se e vai à grande cidade de Nínive, vai lá pregar contra eles. Ele levantou, irmãos, mas não levantou para cumprir o seu chamado. Agora ele levantou para fugir da presença de Deus. Quando ele vai fugir da presença de Deus, ele vai chegar em Tarsis. Vai descer ele quer ir para Tarsis e quer desceu para Jope para ir para Tarsis. Pegar a embarcação para ir para Tarsis. Por que ele quer ir para Tarsis? Número 1, porque Tarsis é um oásis. Tarsis tem prosperidade. Tarsis tem riqueza. Tarsis é um lugar produtivo. Número 2, Tarsis é um lugar distante. E número 3, Tarsis não tinha sido anunciado a palavra de Deus. Não sendo anunciado a palavra de Deus para aquele lugar, não tem igreja. Não tendo igreja, não tem profeta. Não tendo profeta, ele achou que iria estar escondido. Ele pegou, entrou no navio, pagou a passagem, ou seja, ainda tinha recurso. Em vez de ele investir os recursos para expandir a palavra, para anunciar a palavra, agora ele vai pagar a passagem para fugir dos seus chamados. Tarsis é os confins da terra. Tarsis é um lugar muito distante. Tarsis é um lugar muito longe. Só que agora ele vai entrar no navio. Agora ele vai pagar a passagem. E quando Jonas ele pagou a passagem do navio, ele era conhecedor da palavra, porque ele é filho de Amitai. E o texto de 2 Reis 14, 25 diz, o profeta Amitai, diz que seu pai é profeta, então ele está seguindo os mesmos passos que o seu pai. Então ele conhece a palavra, ele nasceu num lar que foi ensinado a palavra, ele teve os seus princípios baseados na palavra, só que ele esqueceu de um salmo, porque ele está achando que ele vai pagar a passagem, vai entrar no navio, e esse navio vai levar a um lugar mais longe o possível, só que ele está achando que ele vai se esconder da presença de Deus. Ele conhecia a palavra de Deus, mas ele esqueceu do Salmo 139, que diz assim: Senhor, tu me sondas e me conhece. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe tu entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conhece os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha boca. Eis, Senhor, que tudo conhece. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que eu não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? Se eu subir até o céu, aí tu estás. Se eu descer, se eu fizer no céu a minha cama, eis que ali, Senhor, tu também estás. Se eu tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se eu disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me esconderão de ti. As trevas e a luz são para ti a mesma
coisa, pois possuíste o meu interior, e me entristeceste no ventre da minha mãe. Eu posso querer correr, eu posso querer fugir, mas eu não vou conseguir me esconder da presença de Deus. Se eu chegar aqui, for lá no GRU, lá no aeroporto, falar: Senhor, eu não quero mais, Senhor, está difícil, eu vou parar, eu vou retroceder, eu não quero o seu chamado, eu vou pregar aqui um supersônico daqui até a China, Senhor, porque eu quero me esconder do Senhor. Quando você pisar lá, a voz dele te alcança, a voz dele te alcança, a voz dele te procura, a voz dele te procura, fala no teu espírito: ah, Senhor, o Senhor usa quem o Senhor quer, o Senhor usa da maneira que o Senhor quer, o Senhor fala do jeito que o Senhor quer, é o Senhor que pode, é o Senhor que faz, é o Senhor que manda. Não adianta eu querer desobedecer a palavra de Deus por tristeza ou por mágoa. Onde eu for, Ele vai me encontrar. Ele já te achou aqui nessa noite. Ele já te achou aqui nessa noite. Ei, não adianta querer fugir não. Ah, eu vou mudar de igreja, vou mudar de ministério. Lá, Ele vai te achar. Não adianta procurar nenhum subterfúgio. Ah, eu vou chegar, vou ficar quietinho, vou ficar no meu canto, acabou o culto, eu vou dar aquela desbaratinada que crente pentecostal sabe, dar aquela desbaratinadinha, eu vou sair de fininho aí vazado, ninguém vai me ver, mas Ele está te vendo, Jonas. Ele está te vendo, Jonas. Ele está te vendo, Jonas. E eu tenho uma palavra para você: não corre não que Ele vai te pegar. Não corre não que Ele vai te pegar. Não corre não que Ele já te achou. Aleluia. É. A Bíblia vai dizer que Adão, ele pecou, comeu do fruto que não era para comer. Sabe o que o Adão fez? Adão era malandro, Adão era ligeiro. Todo dia, na viração do dia, começava o culto, 6 horas da tarde. Adão não conhecia a noite. Quando a luz ia chegar, chegava aquele que era a luz. Meu Deus. Quando ia escurecer, chegava aquele que era a luz, e começava o culto com Adão. E Adão achou que iria se esconder dele. Quando Adão achou que iria se esconder dele porque pecou, quando Adão já percebeu, seus olhos se abriram e ele viu que estava pecando, que ele viu que ele estava nu fisicamente. Agora Adão vai querer cozer folha de figueira e fazer como aventais. Aí vem Deus com a sua voz no jardim: Adão, Adão, deu a hora do culto, Adão. Deu a hora do culto, Adão. Onde tu estás, Adão? Onde tu estás, Adão? Onde tu estás? A palavra do Senhor diz que Adão foi querer se esconder atrás de uma árvore. Mas atrás dessa árvore, a mesma Bíblia vai dizer que a voz de Deus percorria pelo jardim. Adão, onde tu estás? Adão, onde tu estás? Deus me trouxe nessa noite para te dizer: meu servo, aonde tu estás? Minha serva, aonde tu estás? Aleluia. O Caim matou o Abel. Quando Caim matou o Abel, o Caim achou que conseguiria se esconder. Meu Deus, ele achou que conseguiria se esconder,
mas não conseguiu não. Ele procurou também a rota da fuga, mas Deus foi lá e buscou Caim. Por quê? Porque ninguém gosta de andar com quem está caído. Mas eita Jesus, o meu Deus, Ele pega na mão do caído, Ele levanta para marchar nessa terra. Ele levanta para marchar nessa terra aquele que te entristeceu. Ele levanta aquele que parou para marchar nessa terra. Oh glória! Quem está recebendo essa palavra? Quem pode adorar a Deus por essa palavra? Aleluia. O Elias orou pedindo a morte. Senhor, eu quero morrer. Só que na realidade ele não queria morrer. Aí ele, vou para a caverna. Lá na caverna, Deus enviou o corvo para dar pão, para dar carne, para alimentar. Você acha que você vai ficar na caverna até quando? Você acha que na caverna o meu Deus e o seu Deus não vai te levar alimento espiritual? Você acha que na caverna Ele não vai levar para você o alimento, o pão, para você se reerguer? Sai da caverna. Elias, sai da caverna nessa noite. Come e bebe, porque ainda tem uma longa jornada para você caminhar, Elias. Agora o Jonas vai querer fugir da presença de Deus. O Salmo: se eu subir aos céus, lá o Senhor está. Se eu descer à profundeza do Sheol, Sheol é o inferno. Se eu for para o inferno, lá Ele está. Se eu for ao mais profundo mar, ó Jonas, se eu for ao mais profundo mar, Ele está lá também, porque ele esqueceu. A mente dele é limitada. A mente dele é muito limitada. Do Jonas. Porque o Deus não é só o Deus do Jonas. O Deus é o Deus do Jonas. É o Deus do mar. É o Deus dos marinheiros. É o Deus do ninivita. É o Deus da tempestade. É o Deus do vento. É o Deus da embarcação. E é o Deus do grande peixe. Aleluia. É o Deus grandão. Não adianta a gente querer correr, a gente querer fugir. Senhor, amanhã eu faço. Senhor, deixa para a próxima. Cuidado, Jonas. Pagou a passagem, entrou no navio. Lá no navio, não vou falar para ninguém que eu sou crente. Ninguém aqui também não sabe que eu sou crente, porque todo mundo aqui, os marinheiros, é pagão. Então eles não vão saber que eu sou crente, não vão saber que eu sou cristão. Entrou lá no barco. Agora Deus vai levantar o seu exército. Salmo 19, verso 1. Os céus proclamam a sua grandeza, e o firmamento anuncia as obras da sua mão. A natureza trabalha em prol do Senhor da natureza. Agora Ele vai levantar o vento e vai levantar a tempestade. Jonas agora vai desceu para Jope. Ele desceu para o navio, e agora ele está dentro do porão do navio. Lá dentro do porão do navio, sabe o que ele vai fazer? Ele vai dormir. O bicho pegando lá fora, o pau quebrando lá fora, e ele está lá no porão do navio fazendo o quê? Dormindo. Fazendo o quê? Dormindo. Só que, enquanto isso, os marinheiros estão lá fora desesperados. Vamos pegar as cargas, vamos jogar para fora, porque pode ser que a gente consiga diminuir aqui a carga, diminuir o peso, e Deus, sei lá, alguma coisa pode acontecer aqui. Cada um vai clamar o seu Deus, só que eles são pagãos. Aí está cada um, clama o seu Deus aí.
Clama ao seu Deus aí, 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 clama ao seu Deus aí. Mas cadê lá aquele outro jovem lá? Cadê ele? Cadê ele? Está lá no porão do navio. Está lá no porão do navio fazendo o quê? Dormindo. Meu Deus. Ó, o negócio tá feio aí fora. O bicho tá pegando aí fora. Tem gente que corta os pulsos, tem gente que fica com vontade de se matar, tem gente que fica com vários tipos de sensações aí fora. Tem gente que quer usar droga até morrer, tem gente que quer fazer vários tipos de situações para acabar com a própria vida sem conhecer Jesus. Tem gente que vai ficar na balada perdido aí. Tem gente com depressão, tem gente com síndrome do pânico. E você, Jonas, no porão dormindo. E você, Jonas, no porão dormindo. E você, a tempestade está batendo no barco, o vento está batendo no barco, e você, Jonas, está aí no porão dormindo. Tem uma palavra de Deus para a sua vida, tem uma palavra de Deus para a sua vida. Levanta tu que dormes, levanta tu que dormes nessa noite, levanta desse sono. Levanta desse sono, meu irmão. Levanta desse sono para que Deus possa cumprir o chamado na tua vida. Agora ele achou que iria correr. Ele achou que iria se esconder. O capitão do navio vai lá no porão e fala assim: qual que é a sua ocupação? De que terra que você é? Qual é o Deus que você adora? Aí ele vai falar assim: ó, eu sou hebreu e temo a Deus. Palavras minhas. Acho que o marinheiro orou e falou: você não teme a Deus não. O Deus que ele vai falar assim, ó, Jonas vai falar: o Deus que fez os céus, a terra e o mar. Se Deus fez o céu, a terra e o mar, Deus controla o vento e Deus controla a tempestade. Por que você está dormindo aí? Ou seja, ele já desceu de Jope para ir para Tarsis. Agora ele desceu de Jope para um navio. Agora do navio ele está dentro do porão e está dormindo. Só que como a voz de Deus não deixa ele fugir muito, a mesma palavra, pode ler lá, no capítulo de número 1 e no versículo de número 6. Versículo de número 6. O meu texto diz assim, ó: o que está acontecendo com você, agarrado no sono? Levante-se e invoque o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Só que olha a palavra que o marinheiro usou. Deus falou para ele assim, ó: levanta e pega contra. Aí ele está dormindo lá no furo do porão. Eu falei que Deus usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer. Agora Deus usando a vida do marinheiro lá, do capitão. Ó, levanta. O mesmo jeito que Deus falou, Deus usou o ímpio para falar: levanta. Vai acordar desse sono ou vai esperar Deus usar o ímpio para a sua vida? Vai levantar desse sono ou vai esperar o que o ímpio perguntou para ele: quem é o Deus que você serve? Ele vai falar assim, ó: eu sou hebreu e temo ao Deus. Eu acho, na minha opinião, ele pensou assim, o marinheiro, o capitão pensou assim, ó: mentiroso. Se você servisse a Deus, você já tinha orado. Nós estamos aqui debruçados, fazendo aqui o que a gente pode, para ver se Deus apazigua essa tempestade, e você está ainda no fundo do navio dormindo. Levanta, Jonas, levanta. Vai entrar na presença de Deus, ou vai esperar Deus usar o ímpio? E agora Deus vai usar o ímpio para repreender Jonas.
Deus usou o ímpio para repreender Jonas. Por que você não orou pelo seu Deus, para o seu Deus? Por que você não orou? Não adianta chegar lá no trabalho, lá na igreja, eu sou crente, mas no trabalho eu não sou. Lá no trabalho ninguém sabe qual que é a minha fé. Lá na escola eu estudo, eu faço faculdade, só que na faculdade ninguém sabe também que eu sou crente, Jonas. Lá eu não posso falar para eles lá não. Lá eu não posso falar para essas coisas para eles lá não. Por naturalidade, lá na faculdade eles já tentam acabar com a minha fé. Se eu falar que eu sou crente, ou se eu tiver atitudes de crente, quem dera. Agora, sempre tem um no trabalho, sempre tem um na faculdade, que já serviu o mesmo Deus e se afastou, que vai olhar para você e vai falar assim: suas palavras é palavra de crente, seu jeito é jeito de crente, você não me engana. Você não me engana não, Jonas, você não me engana não. Agora tem tanto tempo que você está aí nessa empresa, eu nunca vi você entrando no banheiro para se esconder para orar. Eu nunca vi você convidando alguém aqui para um culto. Eu nunca vi você fazendo nenhum trabalho para que possa converter os irmãos aqui, ou para que possa edificar uma vida. Ei, Jonas, Deus está te vendo. Ei, Jonas, Deus está só te observando, Jonas. Deus está te dando rédea, Jonas. Deus está deixando você ir conforme sua vontade, Jonas. Deus está deixando você ir conforme sua vontade, mas na hora certa, no momento exato, Jonas, Deus vai começar a puxar. Deus vai começar a puxar, porque quem está no controle é Ele, quem te chamou foi Ele, quem prometeu foi Ele, quem vai cumprir é Ele. Então no momento exato Ele vai começar a puxar a sua rédea. Vai esperar o quê para cumprir o chamado? Agora você observou que quem foge da presença de Deus só desce, só desce, só desce, só desce. Quem foge da presença de Deus é só descente. Uma palavra de reflexão para a nossa vida. Agora os marinheiros já tinham lançado sorte, para ver o que estava acontecendo, e o Jonas, em vez de ter sorte, teve azar, que foi descoberto. Foi descoberto, Jonas. O jogo é jogo de sorte, só que ele deu azar, porque descobriu. Deus não deixou ele ir no anonimato. Deus não vai deixar você no anonimato lá no seu trabalho. Tem almas lá no seu trabalho que precisa de salvação. Deus não vai deixar você no anonimato lá na sua faculdade. Deus não vai deixar você no anonimato nos ciclos que você frequenta dentro da sociedade. Deus não vai deixar você no anonimato. Deus arrancou a máscara, removeu o véu que escondia o Jonas. Irmão. Posso falar? Na empresa que eu trabalho, tem 2 anos, vai fazer 2 anos e meio agora, a empresa que eu trabalho.
Tem um amigo meu que congregava comigo. Então ele sabia que eu era cristão. Aí ele entrou na empresa como meu ajudante. E ele sabia que eu era cristão. Ele sabia. Aí eu sou caminhoneiro. Aí eu cheguei lá. Caminhoneiro, se é caminhoneiro, você sabe. Caminhoneiro é terrível, terrível. Não vou entrar em detalhes aqui. Mas poucos são aqueles que conversam conversas que edificam. Poucos. Dá para fazer um filtro. E eu entrei na empresa e ó, quietinho. Só o irmão que sabia. Só o irmão que sabia, eu quietinho. Aí conheci mais uns 2 lá que era cristão, beleza, mas nós só entre nós, só entre nós. E aí você vai trabalhando, você vai ganhando nome. As pessoas vão te conhecendo. As pessoas vão se apegando. As pessoas vão se achegando a você. Eu, ó, quietinho. Estou escondido, né, irmão? Tô quietinho aqui, quem vai saber? De vez em quando sai um vaso, de vez em quando sai uns varão. Meu Deus. Passou-se um tempo. Eu fiquei internado. Fui trabalhar, fiquei internado. Eu estava com pedra na vesícula, fiquei 4 meses. 26 dias internado, tirei a vesícula, mais os dias para se recuperar. Aí voltei a trabalhar. Quando eu voltei a trabalhar, tinha um rapaz que tinha trabalhado lá comigo. E o rapaz, ele era espírita. E me respeitava. Porque a gente chegou a conversar um tempo. E ele falou que ele era espírita. Eu falei que era cristão, que era presbítero. E ele pegou uma admiração, pegou uma comunhão comigo. E aí ele foi mandado embora nesse meio tempo. E aí quando eu saí, que eu voltei a trabalhar, ele voltou. E aí tá, num belo dia, tá eu e os meus amigos de trabalho, um monte que já me conhecia, já me considerava por ter um tempo, por executar um bom trabalho. Me chega ele de manhã, e aí pastor, bom dia. Todo mundo, pastor, mas quanto tempo você está aqui que você não falou nada para ninguém? Doeu, irmão, para vir aqui trazer essa palavra. Doeu e está doendo. E está doendo, está doendo, está doendo, está doendo. Porém, Deus usou a vida desse rapaz. Porque tem muitos lá que são espíritas. Um monte de gente que é espírita lá. Um monte de gente que é espírita lá. E aí os espíritas tudo me considera, me chama de pastor, né? Porque para eles não conhecem muito. E me chama de pastor, me respeita. E aí eu falei, vaso. Todo dia, a partir daquele dia eu comecei a orar. Aí todo ajudante que entra no meu caminhão, primeira coisa eu falo, eu vou orar. Aí oro, levo minha Bíblia, levo meu tablet para estudar o que Deus me dá, para confiar, para deixar tudo anotadinho. O que eu achava que era vergonha, que eu não tinha falado, mas Deus usou o ímpio para revelar. Hoje a empresa toda lá fala, ô pastor aí, o pastor chegou, o pastor aí. A gente tem que viver algumas palavras, a gente tem que viver na pele. A pergunta que fica é: e você? E você? Vai fazer algo para seja percebido no seu trabalho? Vai orar por alguém? Vai adotar alguém em oração?
Vai fazer propósito por alguém, vai fazer jejum por alguém, ou vai deixar Deus te revelar lá, usar o ímpio? Você está aí fugindo, está aí correndo. Ah, mas Deus falou que eu sou um missionário transcultural. Eu sou para as nações. Eu quero ir para os Estados Unidos, Inglaterra, Portugal, França, Torre Eiffel. Ei, irmão, faz a obra lá no seu trabalho primeiro. Ei, irmão, faz a obra lá na sua faculdade primeiro. Ei, irmão, faz a obra na tua casa primeiro. Antes da gente cuidar, antes da gente trazer, tem que consolidar os que estão aqui. Eu vejo que tem alguns que precisam de uma atenção maior. Eu vejo que tem alguém que precisa de um abraço. Eu vejo que tem alguém que precisa de um ombro amigo. Eu vejo que tem alguém que precisa de um acolhimento. Eu vejo que não tem alguém marchando porque ainda está triste, mas o meu Deus e o teu Deus vai tirar essa tristeza. Meu Deus e o teu Deus está tirando essa mágoa. Meu Deus e o teu Deus está te levando um suporte nessa noite. Meu Deus e o teu Deus está limpando a sua alma nessa noite, Jonas. Aleluia. O Jonas achou que por mudar de geografia ele ia conseguir fugir. Mas toda vez que eu e você, a gente entrar na rota da fuga, Deus vai mover o cenário. Deus vai mover o ambiente na rota da sua fuga, na rota da minha fuga. Deus vai mover o ambiente em prol do cumprimento da promessa. Quem recebe essa palavra? Na rota da minha fuga e na rota da tua fuga. Então, qual que é a palavra de Deus nessa noite? Não terceirize nada. Enfrenta de frente, vamos para o confronto. O confronto, ele também trata a alma. O confronto também, ele foge ao caráter. O confronto também faz em você ser um cristão, uma cristã mais firme, mais forte para fazer a obra de Deus. Quem recebe essa palavra, quem pode adorar por essa palavra, quem pode engrandecer por essa palavra nessa noite? Aleluia.